Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, ó. Aulinha 68 e 69, escala de pH. Para quem ainda não assistiu a videoaula com a teoria, tá? Ou que esqueceu da teoria, vai até o final do vídeo, lá a gente vai ter o link para vocês assistirem a videoaula, tá bom, gente? Então, quem ainda não assistiu a aula de escala de pH, vai assistir a aula primeiro, depois vocês voltem para cá para assistir o vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar com os exercícios sobre escala de pH, começando com o exercício 1, FUVEST. Para indicar a acidez de uma solução, usando-se o pH que informa a concentração de íons H+, que se encontra na solução, a água pura tem pH igual a 7, o que significa que existe 1 mol de H+ para cada 10 a 7 litros. De mesmo modo, uma solução de pH igual a 3, existe 1 mol de H+ para cada 10 ao cubo litros. Se determinada solução tem pH igual a 6, pode-se concluir que a concentração de H+ dessa solução é... Gente, se ela tem pH 6, significa que a concentração de H+ é 10 a menos 6, tá bom? É isso que é a concentração de H+, 10 a menos 6. Uma substância com pH 7, água pura, por exemplo, tem a concentração 10 a menos 7. A substância com pH 3 tem concentração de 10 a menos 3. Gente, vão entendendo que as escalas das concentrações, elas vão aumentando, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, tá vendo? Então, quanto mais ácido, o valor do exponencial negativo diminui. Então, 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5. E o pH também diminui, de 7 para 6, para 5. A ideia para facilitar a vida de vocês, sem pensar em cálculos, para facilitar a vida de vocês, é pensar que, para cada unidade de pH, nós temos uma variação de 10 da unidade da concentração de H+. Deu para entender? Então, olha a primeira afirmação. A concentração de 10 a menos 6, né, a concentração de H+, é 2 vezes maior do que a existente em uma solução de pH 3. Não. Se o pH vai de 3 a 6, aumenta em 3 unidades de pH. Então, de concentração de H+, vai aumentar em 10 vezes 10 vezes 10. Então, em 1000 unidades. Então, é errado, né? Letra B. A concentração de 10 a menos 6, a concentração de H+, é 10 vezes maior do que a existente na água. Bom, o pH diminuiu em 1, então a concentração de H+ aumentou em 10, está certo. A letra B é a correta. Aqui está a justificativa, né, gente? Fazendo os cálculos, ó. Para pH 6, a concentração de H+ do pH 6 é 10 a menos 6, do pH 7 é 10 a menos 7, dividindo 10 a menos 6 por 10 a menos 7 dá 10. Então, pode ser feito aqui pela justificativa ou simplesmente por esse pensamento que eu falei para vocês, tá bom? Exercício 2, o mais difícil da aula, então prestem atenção. Preparou-se 1 litro da solução de ácido clorídrico a partir da diluição de 8,6 mililitros de uma solução de ácido clorídrico 36% em massa e de densidade 1,2 gramas por ml. O volume de 1 mililitro dessa solução obtida foi diluído com água destilada para obter 100 mililitros. Calcule a molaridade e o pH da solução final. Olha que exercício difícil. Tem várias maneiras de fazer, tá bom, gente? Uma das maneiras que eu já ensinei para vocês, então quem quiser depois ir ver a parte de cálculo de concentração, procura aí no canal, tem essa aula de cálculo de concentração, tá? Ou concentração. Vocês vão achar o princípio que eu usei, que eu ensinei mais simples de calcular a concentração. Porém, existem pessoas que gostam de usar um outro princípio. Esse outro princípio também é usável, tá? Também é utilizável, ele também dá certo para fazer os exercícios, que é o princípio da análise unidimensional, ou seja, da análise de unidades, na qual a partir da unidade da substância, do princípio, você consegue fazer os cálculos. Olha como que fica. Então, eu quero saber a concentração de 8,6 ml. Tudo bem? Então, eu tenho 8,6 ml da solução concentrada. A densidade é 1,2 gramas por ml. Então, olha o que eu pus, gente. 1,2 gramas em cima, 1 ml embaixo. Por quê? A unidade ml corta com essa unidade ml. Então, ficou 8,6 vezes 1,2 gramas. Tudo bem? Agora, tem 1,2 gramas. Eu quero... Isso daqui, eu estou falando da solução concentrada. Eu quero chegar no HCl. A porcentagem de HCl é 36 gramas de HCl. 36%, então é 36 gramas para cada 100 gramas de sal da solução concentrada, né? Então, ó, por que eu coloquei a gramas de solução concentrada na parte de baixo? Porque eu consigo cortar com essa unidade, ó, gramas de solução concentrada. Corta em cima, corta embaixo, ficou gramas de HCl. Eu quero saber a massa do HCl? Não, eu quero saber o número de mols de HCl.
Então, usando a massa molar, o 1 mol tem 36,5 gramas de HCl, tá bom? Pus o número 36,5 gramas embaixo para eu poder cortar o número de gramas de HCl por esse número de gramas de HCl, ficamos com 1 mol. Conclusão, dessa forma eu chego na minha equação final, tá bom, gente? Como que eu faço tudo isso, professor? Por que eu fiz tudo isso? Porque fica fácil, já que esse 36 aqui, ó, esse 36 eu vou conseguir cortar com esse daqui, porque são valores próximos, e eu estou querendo chegar no valor aproximado, tá bom? 1,2 vezes 1 dá 1,2, então isso aqui vai ser 8,6 vezes 1,2. 8,6 vezes 1,2 dá aproximadamente 10. Então em cima vai ficar 10, embaixo vai ficar o número 100. 10 dividido por 100, 0,1 mol de HCl. Professor, isso é mais fácil? Depende. Para quem tem um ótimo cálculo físico ou matemático, assim é muito mais fácil. Porque aí você consegue cortar todos os valores, aí fica fácil fazer o cálculo. Para quem não tem, o que vocês vão fazer? Regra de 3. Como que seria a regra de 3, professor? Vocês começariam de lá, ó. 8, vou fazer só a primeira etapa, tá? 8,6 ml, né? Eu quero saber quanto que isso equivale em gramas. Por que eu quero saber quanto que isso equivale em gramas? Porque a porcentagem que o cara me passou foi em gramas. Para eu usar essa proporção, eu vou usar 1,2 gramas, a densidade equivale a 1 ml. Multiplicando em cruz, tá bom, gente? A gente vai chegar aqui a uma massa. Aí essa massa que vocês acharem, que vai ser aproximadamente 10 gramas, tá bom? Essa massa que vocês acharem, vocês vão fazer que essa massa ela é 100%. Por quê? Porque é a porcentagem da solução, então a solução é 100%. 36, aqui é por cento, 36% é x, vocês vão chegar a um outro valor, tá bom? É y, vocês vão chegar a esse outro valor. Esse valor y, vocês querem saber o número de mols desse valor y, usando a massa molar. O mol equivale a 36,5 gramas, tá bom? Aí vocês vão chegar ao número de mols de aproximadamente 0,1 mol. Pelo mesmo jeito, só que aqui eu estou fazendo através de regras de 3. Eu teria que fazer as 3 regras de 3, tá vendo? Por isso que às vezes é mais fácil calcular do jeito que está lá em cima. Bom, continuando o exercício ali, ó. Portanto, temos que a solução foi preparada com a concentração de 0,1 mol por litro, né? 0,1 molar, 0,1 mol por litro de HCl. Ok? Bom, se o volume de 1 ml tem a concentração, volume de 1 ml significa 10 a menos 3, né? Tem a concentração de 0,1 mol por litro. Quanto que vai ser a concentração final se eu pegar um volume final de 100 vezes 10 menos 3, ou seja, 100 ml? Como fica? Gente, olha lá, ó. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Concentração inicial, 0,1. Volume inicial, 10 a menos 3. Concentração final, é o que ele quer saber. Volume final, 100 ml. Corta o 10 a menos 3 com 10 a menos 3, nós ficamos com 0,1 é igual a concentração final vezes 100. 100 passa dividindo, então a concentração final vai ser 0,1 dividido por 100, que dá 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a primeira parte da resposta. Opa! Se deu 1 vezes 10 menos 3 mol por litro de um ácido forte, o seu pH vai ser 3. Tá bom? Porque a concentração é 10 a menos 3, o pH 3. Deu para entender, gente? Vamos lá. Exercício 3, FUVEST. Adicionou-se hidróxido de sódio a uma solução diluída de ácido clorídrico, suficiente para diminuir a acidez dessa solução do pH 4 para o pH 6. Qual o valor da relação da concentração de H+ inicial para a final? Ué, gente, presta atenção, né, gente? Já falei isso para vocês. Diminuiu em 2 unidades. Se diminuiu em 2 unidades, ou melhor, aumentou o pH em 2 unidades, então ele dividiu a concentração em 10 vezes 10. Então, 10 para a primeira unidade, 10 para a segunda unidade. Ou seja, ele dividiu a concentração em 100 vezes. Então, a concentração final é 100 vezes menor do que a inicial. Então, se a final é 100 vezes menor do que a inicial, significa que a concentração inicial é 100 vezes maior, tá bom? Então, tem aqui também a etapa, o processo, se alguém quiser fazer pelo cálculo, tá bom, gente? É a mesma ideia, você vai calcular a concentração de H+ para o pH 4, dá 10 a menos 4. A concentração de H+ para o pH
6, que dá 10 a menos 6, divide 10 a menos 4 por 10 a menos 6, vai dar 100. Beleza? Exercício 5. Para evitar que os meninos continuem urinando nas piscinas, que devem estar com pH neutro, vem sendo usado um indicador na água, que passa de incolor para vermelho vivo no momento em que a acidez aumenta pela adição do ácido úrico, que vem da urina. Então tem gente que urina na piscina, faz seu xixizinho na piscina, agora o pessoal está usando um produto que deixa a água vermelha se você fizer xixi na piscina. Então tomem cuidado, vai que vocês vão no parque aquático, aí esse parque aquático tem, vocês vão ficar estranho, vai ficar estranha a situação. Considerando-se o volume de 4,5 litros de água de uma piscina, atingido por meio litro de urina, ou seja, a região que você está ali, só aquela região tem 4,5 litros, não estou falando a piscina inteira, tá? Estou pegando aquela região que você está, então 4,5 litros. Atingido por 0,5 litro, né, meio litro de urina, contendo concentração de 10 a menos 3. A variação de pH da água será de aproximadamente quantas unidades? Vamos lá, gente, ó. Concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Por quê? Eu estou diluindo, né? Está saindo a urina, meio litro de urina, e diluindo em 4,5 litros de água. Então o volume inicial é de 0,5 com concentração 10 a menos 3. Por isso 10 menos 3 vezes 0,5. A concentração final que ele quer saber, o volume final, vai ser 5 litros. Por que 5 litros, professor? Porque é o meio litro de xixi mais 4,5 litros de água. Então dá 5 litros, tá bom? Fazendo todos os cálculos, vamos achar que a concentração final vai ser de 10 a menos 4. Opa! Se a concentração final de H+, é 10 a menos 4, o pH vai ser 4. O pH saiu de neutro para 4. Diminui em quantas unidades? Aí é fácil, né, gente? 3 unidades, beleza? Exercício 6. Leite de magnésia é essencialmente uma substância de hidróxido de magnésio em água. A solubilidade de MgOH, temperatura ambiente, é de 1,5 vezes 10 menos 4 mol por litro. Tudo bem? Então, solubilidade, eu dissolvo 1,5 vezes 10 menos 4 mol para cada litro. Logo, o pH do leite de magnésio está entre qual? Sabendo que o valor numérico aí do produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 4. Opa, gente, ó. Lógica. Se é 1,5 vezes 10 menos 4 a solubilidade, eu tenho 2 OHs, vai dissolver 2 vezes esse valor, que é 3 vezes 10 menos 4. Então, chegamos aqui, ó, que pode fazer toda a etapa, mas o princípio é você chegar a 3 vezes 10 a menos 4. Certo? Quanto vai ser a concentração de H+? É simples, né? Concentração de H+, vezes a de OH-, porque o produto iônico da água é 10 a menos 14. Beleza? Então, concentração de H+, vezes a de OH- é 10 a menos 14. Concentração de H+, vai ser 10 menos 14 dividido por 10 pela concentração de OH-, que é 3 vezes 10 menos 4. Conclusão. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,3 vezes 10 a menos 11 a concentração de H+. O pH dá 10 a menos 11. Ô, professor, o pH vai dar 10 a menos 11? Não, né, gente? Porque quando a gente faz o log, vai ser menos log da concentração de H+. Então vai ser log do primeiro menos o log do segundo. Tudo bem? Então é log do primeiro mais log do segundo. Quando é o log da multiplicação, log do primeiro mais log do segundo. Então vai ser o log de 10 a menos 10, log de 3,3 vezes o log de 10 a menos 11. Tá bom? Mais o log de 10 a menos 11. Log de 3,3 é um valor. Vamos supor aí que ele vale, sei lá, 2. Que fosse, não importa. Log de 10 a menos 11. 2 não, né? Porque 2 é um valor alto. 0, alguma coisa, 0,2. Log de 10 a menos 11 vai ser menos 11. Então vai ser 0,2 menos 11. 0,2 menos 11 vai dar 10,7, 10,8. Então o pH vai ser um pouco abaixo de 11. Então vai estar entre 10 e 11, letra D. Professor, não entendi, muito complexo, muita coisa. Então vamos fazer de um jeito mais simples. Tá bom, gente? Primeira coisa. Eu estou colocando, a primeira etapa vocês têm que saber com certeza, tá? Que eu estou colocando, então, o MgOH2, como tem 2 OHs, vai ser o dobro dessa concentração, chegando a 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro de OH-. Tá bom? A partir daqui eu consigo calcular o pOH. Por que eu consigo calcular o pOH? Porque o pOH vai ser um pouco menor que 10 a menos 4. Pessoa, mas por que um pouco menor que 10 a menos 4? Gente, usa lógica, tá? Se eu tenho 3 vezes 10 a menos 4, ele está deixando com maior quantidade de OH-, não é? Eu estou deixando com maior quantidade de OH-. Então eu estou deixando meio mais básico.
Se o pOH é 4, 10 menos 4 dá o pOH 4, para ele ficar mais básico, ele não pode chegar a 3, porque senão seria 10 menos 3, né? Para ele ficar mais básico, ele tem que ser um pouco menor que 4. Um pouco menor que 4, o pOH. Mas também não pode chegar a 3, então ele está entre 3 e 4. Ok? Se o pOH está entre 3 e 4, o pH... Lembra que o pOH e o pH tem que ser... o valor deles, né? O conceito deles. Opa, apagou tudo. Então, ó, vamos de novo. Então, o pOH tem que estar entre 3 e 4. Lembra que o pH, ele tem, somados com o pOH, tem que dar 14. Então, aqui nós temos 10, pH 10 e pH 11. Lembra que o pH é o inverso do pOH? Então, se aqui é menor, aqui vai ser maior. Se aqui é menor. Tudo bem? Então, o pH vai ser maior que 10 e menor que 11. Olha que mais simples, né? Coisa mais simples de fazer. Concordam? Também dá para ser feito desse jeito. Como é teste, tá, gente? Se fosse dissertativo, eu teria que fazer todo esse processo. Mas como é teste, dá para pensar desse jeito. Exercício 7. Como consequência da poluição industrial, verificou-se em alguns lugares o aumento de até 1000 vezes da concentração hidrogeniônica da água da chuva. Sabendo-se que o pH normal da água da chuva é 5,6, qual seria o valor do pH no caso a chuva ácida, tudo bem, mencionada anteriormente? Gente, a gente viu agora a gente está vendo a proporção hidrogeniônica de hidrogênio. Concentração de H+, aumenta em 1000 vezes. Para cada 10, lembra? Para cada 10 de concentração é uma unidade de pH. Então, se a concentração aumentou em 1000 vezes, aumentou em 1, 2, 3 unidades de pH, ou melhor, aumentou em 1000 vezes, ela diminui o pH, porque concentração e pH são coisas inversamente proporcionais, tá? Então, a cada 10 vezes que aumenta, diminui o pH em 1, tá? Então, aqui, aumentou em 3 casinhas, né? Então, vai ser 10 ao cubo. Aumentou em 10 ao cubo vezes a concentração de H+, diminuiu o pH em 3. Então, de 5,6 vai para 2,6. Tá aqui. Aqui, ó, etapa, processo, procedimento, tá bom, gente? Então, você pode fazer o menos log da concentração de H+, você vai chegar na concentração de H+, é 10 elevado a menos 5,6, tá bom? A concentração final vai ser 1000 vezes esse valor, tá bom? 1000 vezes esse valor, então 10 ao cubo. Então, você vai pegar, vai dar 10 a menos 2,6, então o pH vai ser 2,6, tá bom? Exercício 8. Na tabela a seguir estão indicadas as concentrações de os respectivos pHs de 3 soluções aquosas de 3 ácidos. Então, clorídrico, acético e cianídrico. Sabendo que os ácidos são monopróticos, como você explica os valores de diferentes pHs? Pelo seu grau de ionização, né, gente? Por que se eles tem só um hidrogênio, se eles são monopróticos, os três, é HCl, HAC e HCN, por que eles têm diferentes pH? Por causa do seu grau de ionização, por causa da força do ácido, tá? Então, as soluções de mesma concentração molar de ácidos monopróticos apresentam pHs diferentes porque os ácidos apresentam diferentes constantes de ionização e graus de ionização distintos. Letra B. Para reagir totalmente com volumes iguais das soluções aquosas de cada uma das substâncias desses ácidos, a quantidade necessária de uma base será a mesma? Se a concentração se o ácido tem 1 H, ele precisa de 1 OH. Então vamos lá. Para neutralizar totalmente volumes iguais das soluções de ácido de cada um dos ácidos, será necessária a mesma quantidade de uma dada base. A explicação para esse fato, gente, está no deslocamento para a direita do equilíbrio da ionização do ácido, pela diminuição da concentração dos íons H+, que é causa da neutralização total, tá bom? É isso aqui, ó. Se eu acrescentar o OH, ele vai reagir com H+, deslocando para a formação do HA. Ou seja, a quantidade de OH que eu preciso é a mesma. Eu posso pensar também pelo princípio na lei de Lavoisier, que diz que as massas têm que se manter constante. A massa não está falando de pH. Então, se eu estou usando um ácido que tem um hidrogênio, na hora que eu fiz lá a reação de neutralização lá atrás, tá, gente? Quando eu faço das reações de neutralização, se eu tenho um hidrogênio e um OH, eles se juntam para formar uma água.
Então a quantidade de hidrogênio... Eu não perguntei qual ácido que é. Lembra quando eu fiz a reação de neutralização? Eu falei que para todo ácido era do mesmo jeito? Um ácido e uma base formando água? Até pus um exemplo. HA mais MOH, indicando que não importava o ácido nem importava a base. Mas o H do ácido com o OH da base se juntavam para formar a água, tá bom? Esse também é uma outra explicação. Então, mas essa daqui é uma explicação mais físico-química, que é o que a gente está trabalhando. Beleza? Exercício 9. Uma das etapas do tratamento de água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e a sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações estão aqui. Olha que exercício do Enem legal, gente. Bem simples, tá? Porque, na verdade, você tem que interpretar o texto. O cloro vai deixar o meio ácido. Então, nós temos aqui, ó, a formação de H3O+, e H3O+, tá bom? A ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao do ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão em que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água deve ser tratado, deve ser mais próximo de quê? Gente, eu quero ter o ácido hipocloroso, aqui ó, ele aqui ó, olha que bonitinho aqui, ácido hipocloroso, HClO, tá bom? Eu quero ter esse carinha. O deslocamento de equilíbrio me diz que eu preciso então deslocar no sentido oposto da reação, tenho que deslocar para lá. Para eu deslocar para lá, eu tiro a água, que não é uma possibilidade, porque eu estou mexendo no pH, tá? Opa, se eu estou mexendo no pH, eu estou mexendo na concentração de quem? De hidrogênio, né, gente? H+, aqui ó, do H3O+, tá bom? Então o que eu vou ter que fazer com a concentração de H3O+, para deslocar para lá? Aumentar, né, gente? Se eu aumentar a concentração de H3O+, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, né, para os reagentes, formando mais ácido hipocloroso, porque é o que ele quer. Ele quer ácido hipocloroso porque ele é 80 vezes superior do que o seu ânion, que é esse daqui, é o ânion hipoclorito. Então eu quero ter ácido hipocloroso. Tá bom, gente? Então eu tenho que deixar a substância mais ácida. O pH da água tem que ser ácido. Tem como chegar até zero? Não, não tem como chegar até o pH zero. Então o único pH ácido que tem aqui é o da letra B, 5. Tá bom? 7 é neutro, 9 é básico, 14 é muito básico praticamente, não dá para chegar à temperatura. Na verdade dá, mas vocês não veem isso no ensino médio, tá bom? Exercício 10. As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Os efluentes nas condições industriais, nos efluentes industriais 1, 2 e 3 apresentam as seguintes concentrações de H+, e ou de OH-, tá bom? Considerando apenas as restrições referentes ao pH, que devem ser lançados ao rio, qual pode ser lançado? Opa, para ser lançado o pH tem que estar entre 5 e 8. Exercício fácil da VUNESP, hein, gente? Qual é o pH do primeiro aqui? pH desse primeiro? Ué, fácil, né? Se a concentração de H+, é 10 a menos 3, o pH 3. Qual é o pH do segundo? Opa, ele me passou a consideração de OH-, então eu consigo calcular o pOH. O pOH é 5, porque é 10 a menos 5, o pOH é 5, então o pH vai ser 9. Tudo bem? Porque somados tem que dar 14. Aqui é a mesma coisa, ele passou a consideração de OH-, então o pOH dessa substância é 8. O pOH é 8. Se o pOH é 8, o pH vai ser, para 14 faltam 6. Para ser lançado tem que estar menor que esse, ou melhor, eles se proíbem que se lance pHs menores que 5, então esse não pode. Nem superiores a 8, então a 2 também não pode. Então só pode ser lançado o da indústria 3, a letra C. Exercício 11. Olha lá, chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde níveis de poluição são altos, os valores de pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação chuva ácida. Esse tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas, construção civil, agrícola, monumentos históricos, entre outras. A acidez da chuva está relacionada ao pH. Da seguinte forma, a consideração dos íons H+, 10 elevado a menos o pH, sendo que o pH pode assumir valores de 0 a 14. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, nos meses de março, abril, maio de 2008... De 2008 não, hein? De 1998, ô professor, tá louco? Um centro de pesquisas coletou 21 amostras, das quais 4 têm valores mostrados nessa tabela. Analise a análise da fórmula e da tabela permite afirmar que
Gente, então nós temos aqui os pHs das substâncias em março, abril, outro de abril, tá? Que é a 14ª amostra, e em maio, beleza? A 18ª amostra, pH 7. Vamos lá. Da 6ª para a 14ª. Da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento da acidez. Gente, se foi do pH 4 para 6, ocorreu uma diminuição da acidez, né? Então, a primeira afirmação é falsa, beleza? Porque o pH aumentou. Se aumentou o pH, a acidez diminuiu. 2. A amostra 18 é a menos ácida. 18 é neutra, né? Então, com certeza, ela é menos ácida. Verdadeira 2. 3. A amostra 8 é 10 vezes mais ácida que a 14. 8 e 14. Se o pH diminuiu, ou melhor, ele falou que a amostra 8 é 10 vezes mais ácida. Então, a amostra 8 ela é mais ácida. Ótimo, porque tem pH 5. Quantas vezes? Uma unidade. Uma unidade de pH dá 10 vezes a concentração de H+. Então, é verdadeiro, tá? 4. As únicas amostras da chuva denominadas ácidas tem que ter uma pH abaixo de 5,5. É a de abril e março, que é a amostra 6 e a 8. Verdadeiro também. Então, 2, 3 e 4 são verdadeiras, letra E. Do Enem, hein, gente? Não pode errar um exercício desse no Enem de interpretação. pH e interpretação de texto. Exercício 13 e 14 do Enem. Gente, presta atenção que também não pode errar exercício desse. Foram 2 do Enem com esse exercício. Texto para as questões 13 e 14. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido e base das diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho roxo e de uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala que estão aqui. Tudo bem? No exercício aqui está faltando uma tabela. Opa, vamos lá. Está faltando uma tabela para vocês, tá bom, gente? De acordo com os resultados das soluções 1, 2, 3 e 4, tem caráter o que? Eu não sei porque a tabela sumiu aqui, tá bom? Mas a tabela, para quem tiver o exercício depois, dê uma olhadinha qual que é a tabela. Mas a tabela ela me traz uma substância que fica verde, uma que fica azul, uma que fica rosa e uma que fica vermelho, tá bom? E dependendo dessas cores, dá esses diferentes pHs, tá bom? Então aí faltou a tabela. Então esse exercício, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Mas o próximo, o 14, a gente consegue fazer, tá? Utilizando o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores. Suco de abacaxi ou limão são ácidos, gente. Esse ácido tem que estar abaixo de 7. Se está abaixo de 7... o pH vai ficar vermelho ou rosa, rosa ou vermelho, que nos dá a letra D. Certo, galerinha? Então, aquele exercício, quem não tem, tá? A nossa apostila, pesquisa, porque o exercício do Enem é bem tranquilo, mas é um dos mais fáceis que eu já vi, que era só ver a cor, tá? Ele fala lá que 1 fica verde, o 2 fica azul, o 3 fica rosa, o 4 fica vermelho. Aí pela cor, né? Verde é básico, azul é básico, rosa é ácido, vermelho é ácido. É só ver as cores que vocês veem aqui. Tá bom? Então a tabela vai falar dessa característica. Quem não tiver, depois volta e procura. Quem tiver com a apostila aí, dá uma olhadinha, tá bom? Nesse exercício da apostila de vocês. Por hoje é isso daí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Para quem não assistiu ainda a aula, tá aqui o link da aula, tá bom? Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!